Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje é quinta-feira, nós temos aula de língua portuguesa. Na orientação também tem uma aula de matemática, só que aí não vai ter vídeo, porque é só leitura. Então, eu vou enviar para vocês alguns vídeos que eu encontrar no YouTube para vocês conhecerem o assunto, tá bom? E aí, quando for para fazer as atividades, aí eu vou explicar todo esse conteúdo. Então, para eu não precisar explicar duas vezes, eu vou deixar então o conteúdo para eu explicar junto com as atividades, que eu acho que é melhor do que fazer vocês assistirem o vídeo da explicação depois da atividade, então eu faço tudo num vídeo só. No caso aqui, nós vamos abrir na página 37 de língua portuguesa. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Na página 37, nós começamos da ministra bloco 8, e o bloco 8 é uma mistura cultural. Então, a gente vai falar, assim, bastante sobre cultura de outros países e tudo mais. E aqui na leitura 1, nós temos um texto chamado Giovana, que vocês vão ler aí com calma na casa de vocês. Então, na página 37 é o texto, na página 38 também, na página 39 e vai até a página 40. Então, lê o texto, vê as ilustrações, é um texto bem legal. Aí, baseando no texto, o que a gente pode dizer? Que é um conto, certo? E que tem dois tipos de personagem. Nesse texto, nós temos o personagem principal, que é o mais importante da narrativa, né? Toda a história gira em torno desse personagem principal. E nós temos o personagem secundário, que é um personagem que contracena, né, com o principal, tem muita importância no texto, porém, essa importância é menor que a do personagem principal. Então, pensando na leitura que vocês fizeram, quem que é o personagem principal da história? A Giovanna, a moça francesa ou a mãe da Giovanna? Quem que é secundário? Então, no caso aqui, nós temos o personagem principal e o personagem principal e secundário. No caso aqui, o principal é um só. E aí nós temos personagens secundários, né? Personagens que estão tendo aí alguma relação com o personagem principal. Como que você chegou a essa conclusão? Então, aqui você colocou o personagem principal, colocou o secundário. Como que você sabe que o personagem que você colocou como principal, que ele é o principal? Como que você sabe? A partir do que você percebeu que ele é o principal? Em que país acontece a história? Então você vai lá e vai ver que se passa em um país. Que país é esse? O que mais chamou a atenção de Jill na moça francesa? Então a moça francesa, né, a Jill chamou muita atenção dela, a moça francesa. O que mais chamou a atenção, né? O que chamou a atenção da Jill na moça francesa? Releia a frase, ó. E achou melhor dar uma volta para esfriar a cabeça. Reescreva essa frase, substituindo os termos em destaque por uma palavra ou expressão de sentido semelhante. Então, o que é esfriar a cabeça? Ah, eu vou dar uma volta para esfriar a cabeça. O que significa esfriar a cabeça? E aí você escreve novamente a frase e no lugar do esfriar a cabeça, você coloca uma outra expressão ou uma outra palavra que tenha o mesmo significado, significado semelhante. Questão 5. É possível aprender muitas coisas quando observamos as pessoas. Dio aprendeu algumas observando a moça francesa. E você, consegue se lembrar de alguma coisa que aprendeu observando seu pai, sua mãe ou outra pessoa? Então, você aprendeu alguma coisa observando alguém? Né? Pode ser o seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu sou professora, então eu me vejo assim. Muitas atitudes que eu tenho em sala de aula é muito parecido com professores que me deram aula. Então, isso significa o quê? Que eu aprendi com eles, né? Observando eles dando aula. Então, eu sinto que eu tenho características, não de um, mas de vários professores que passaram pela minha vida. E você? Você aprendeu algo observando alguém? Giovana queria muito ser elegante. De acordo com o texto, o que é ser elegante? Então, lê o texto, o que você, né, o que você percebe lá no texto, o que é ser elegante, ok? 7. Quando saiu para dar uma volta, Giovana pensou em algo que pudesse mudar o seu jeito de ser. E você?
Acha que você deve mudar o seu jeito de ser? Em caso de afirmativo, se você acha que você tem que mudar o seu jeito de ser, o que você gostaria de mudar? Então, assim, tem alguma atitude, alguma coisa assim que eu gostaria de aprender, de ser dessa forma. Você acha que a gente tem que mudar o nosso jeito? Então, é uma questão pessoal. Só que eu penso assim, se for para mudar para melhor, se for algo para melhorar, é válido. Então, uma coisa que você gostaria muito de aprender, de saber, né, que você gostaria de ser daquela forma. Releia a fala da Giovana. Mama, acho que estou ficando surda, não consigo ouvir direito. Observe o emprego das exclamações, né? O que é o ponto de exclamação? É aquele ponto que está logo depois da mama, é o ponto que está logo depois da surda, que está logo depois do direito. Esse é o ponto de exclamação. Explique qual foi o objetivo de usar um ponto como esse. No caso aqui, na orientação, eu coloquei para vocês o que é o ponto de exclamação. Ele é utilizado para demonstrar surpresa, indignação, alegria. Pode significar que a pessoa está gritando, né? Demonstra que ela está, às vezes, com medo, assustada. Então, o ponto de exclamação ele serve para dar um sentimento para aquela fala. Então, no caso aqui, esse ponto de exclamação ele foi usado para quê? Para mostrar que a Giovana ela estava o quê? Ela estava alegre, ela estava apavorada. Então, usa-se para dar uma intensidade à fala da Giovana. Aí a gente tem outro, ó. Não. Ouviram agora? No caso aqui, além do ponto de exclamação, nós temos letra maiúscula e a letra está em negrito, né? Que ela está mais escura. Por que que a gente usa? O que que significa quando a gente escreve em negrito e escreve em caixa alta, né? Que seria a letra maiúscula. Às vezes você está lá conversando no WhatsApp e aí você escreve tudo com letra maiúscula. O que que você está querendo mostrar para a pessoa? Que você está falando baixinho, que você está falando alto, né? Que você está exclamando, querendo dar mais ênfase naquilo que você está falando ou não? É um não comum. Aí você vai escrever aqui. A Giovana, ela é italiana. A moça é francesa. E nós, você, eu, somos brasileiros. As palavras destacadas são adjetivos pátrios. Sabendo disso, escreva os adjetivos pátrios de quem nasce nos países abaixo. Então, eu coloquei aqui também na orientação, adjetivos pátrios referem-se a quê? A países, então, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce na França é francês, quem nasce na Itália é italiano. Também a estados, por exemplo, aqui na orientação, o exemplo é quem nasceu no Acre é acreano, a gente é paulistano, né? Nós nascemos no estado de São Paulo. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro também é chamado de carioca. Aí tem as cidades, então quem nasce Rafar é rafardense, quem nasce Capivari é capivariano, certo? Então isso são adjetivos pátrios, né? Que são nomes que se dão de acordo com onde você nasceu, né? De acordo com a sua pátria. Então, quem nasce na Bolívia é o quê? Então, faz uma pesquisa aí. Quem nasce na Espanha é o quê? E quem nasce no Japão? Então, as terminações às vezes são parecidas, às vezes não, tá bom? Então, Itália, italiano ou italiana. Na França, francês ou francesa. No Brasil, brasileiro ou brasileira. E quem nasce na Bolívia? E quem nasce na Espanha? E quem nasce no Japão? Certo? Então, língua portuguesa é isso. Matemática, como eu falei, não vai ter vídeo, né? Eu vou esperar quando a orientação vir com as atividades para fazer. Aí eu explico o conteúdo e a atividade. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Lembrando que o horário diminuiu, né? Que nós estamos escola presencial, eu estou à disposição para vocês de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.